E aí, meus queridinhos, beleza? Não se esqueçam que os arquivos dos vídeos estão aqui no GitHub, tá? Então os vídeos em si vão demorar um pouco para sair, deixando 2 por dia, mas o conteúdo já está aqui no GitHub, tá? Então vocês podem vir aqui e acessar. Sem muita enrolação, eu vou mostrar para vocês funções de agrupamento e usar o group by. O que é uma função de agrupamento? Por exemplo, média é uma função de agrupamento, maior é uma função de agrupamento, menor é uma função de agrupamento, né? Então você está agrupando determinados dados e retornando algum determinado valor, né? Então, por exemplo, média. Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, qual que é a média da idade dessa galerinha aqui. Então, tf.age.min. Só isso. 41,17. É lógico que existem algumas coisas, por exemplo, assim, no min, se tiver algum valor vazio, pode ser que dê algum erro, né? Então, para isso que existe a própria documentação, né? Então, por exemplo, aqui se eu pegar aqui um min, ó, desvio padrão, variação, dananã, tá? Ó, skip NA e assim por diante, tá? Tem aqui a documentação, é só vocês darem uma olhada. Então, min, por exemplo, menor idade é 19, qual que é a maior idade? 87 e assim por diante. É uma função de agrupamento, né? Então eu vou pegar todos os valores, vou ver qual que é o valor, qual que é o maior, todos os valores, ver qual que é o menor, todos os valores, calcular a média. E assim por diante, tá? É o seguinte, só que existem casos que a gente quer agrupar esses benditos desses valores. Então, por exemplo, qual que é a média da idade das pessoas casadas? Então eu poderia fazer de duas formas. Eu poderia selecionar só as pessoas casadas, ou eu poderia já usar uma função e depois usar a função de agrupamento. Então, por exemplo, df, aí eu vou pegar aqui df.marital igual married, por exemplo, .age.min. Aí eu tenho, sei lá, 43, 45. Vamos ver se é diferente da média normal. 43, 45, 41. Então, as pessoas casadas são um pouco mais velhas, né? E se eu usasse uma função de group by, por exemplo, se eu agrupasse esses benditos desses dados, tá? Então eu não quero voltar todos os valores primeiro de tudo. Se quando a gente está pensando no group by, a gente tem que pensar em quais são as colunas que nós vamos agrupar esses benditos desses dados. E muitas das vezes, quando nós estamos tratando sobre agrupamento, é bom a gente selecionar somente um pedaço dos nossos dados. Tá? A gente não vai ficar selecionando todos eles, todas as colunas. Eu não vou calcular em todas. Eu só vou calcular em cima das colunas ao qual eu estou agrupando. Tá? Então é mais fácil você fazer desse jeito. Então vamos fazer aqui. Então, por exemplo, df. Eu vou voltar somente algumas colunas. E quais são as colunas que eu vou voltar? Na verdade, eu só vou voltar uma. Duas, na verdade. O marital, que é a coluna a qual eu estou selecionando, né, a qual eu vou agrupar. E eu quero a coluna ao qual eu vou selecionar o valor, que neste caso é o age. Aqui, nesse jeito que a gente está fazendo, a gente não vai agrupar só por um valor, só o married, a gente vai ver quais são os outros, single, married e afins, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho marital e tenho age. E eu vou fazer aqui o que? Group by. Eu vou agrupar por quais valores? Eu vou agrupar pelas colunas que eu quero que agrupe. Neste caso, a única que eu vou agrupar é marital. Ok? Eu poderia só selecionar isso daqui, mas enfim, que é só um exemplo. Marital, aí eu vou fazer o que? Eu venho aqui e coloco o min. E eu rodo. Então veja que o married está voltando a 44 do mesmo jeito, divorciado 45 e solteiro tem 33. Né? Então as pessoas solteiras, se for tratando só na média, numa média crua, as pessoas solteiras são mais novas do que as pessoas divorciadas ou as pessoas casadas. Né? Então nós temos aqui uma certa diferença entre faixa de idade. Por exemplo, e se eu quisesse agrupar também pela educação? Então eu quero saber se a pessoa tem o primário, secundário, terciário e assim por diante. Então eu posso colocar mais um valor aqui. Eu vou colocar education. E eu vou ter que agrupar por
educação também. Aqui, dependendo do jeito que a gente ordena, vai ser exibido de uma forma diferente. Tá, então, por exemplo, eu coloquei marital e education, eu vou colocar marital do mesmo jeito, education. Tá? E vou rodar. Então, por exemplo, veja aqui, ó, os divorciados, o primário 51, secundário 43, terciário, desconhecido 50. Ó, média também, ó, primário, então os divorciados são mais velhos do que os casados e os solteiros são mais novos do que todo mundo, né? Então você tem esses tipos de funções, né? Então, e se eu quisesse pegar uma seleção dos dados que sejam de pessoas entre idades de qual que é o balanço, por exemplo. Então vou até fazer uma outra seleção aqui, tá? Qual que é o balanço, por exemplo? Balanço de pessoas com idade entre 30 e 50 anos, casadas, beleza? Entre 30 e 50 anos, casadas. Casadas e separadas. Média do balanço, tá? Então, média do balanço, por exemplo. Então, como que eu faria isso usando um group by? Primeiro de tudo, quais são as colunas que nós vamos selecionar? Tá? Então, vou colocar, por exemplo, aqui, colunas. Eu posso fazer desse jeito. Então, quais são as colunas que nós vamos ver? Então, eu quero fazer eu quero exibir o balanço. Então, balance, beleza? Tanto faz a ordem que você vai selecionar as colunas. Importante é a ordem do group by. Então, o balanço eu quero selecionar. O age eu não preciso, tá? Porque eu vou fazer um agrupamento desse jeito. O age, pelo menos por enquanto, eu não preciso. Quer dizer, eu preciso sim porque eu vou... Não, eu não vou precisar porque eu já vou fazer uma seleção em cima disso. Já vou colocar um filtro, tá? Então, eu quero pegar as pessoas que são casadas e separadas. Então, eu tenho marital também. Beleza? Então, aqui eu tenho as duas colunas que eu vou precisar. Eu vou precisar do balance e vou precisar do marital, que são os dois valores que eu quero. Tá? Então, eu vou pegar aqui df e quais são os filtros que eu vou usar aqui. Os filtros são o seguinte. Então, eu tenho df.age maior ou igual a 30, beleza? E df.age menor ou igual a 50. Beleza? Vamos colocar aqui um head só para a gente dar uma olhada. Ó, tenho de 30 a... porque eu não coloquei entre parênteses aqui. Não colocar parênteses ele dá erro. Vocês viram que apareceu aqui um 59 aqui embaixo. Beleza? Então eu tenho entre idades de 30 e 50, certo? Só que aqui eu vou ter que fazer de um outro jeito. Vou colocar aqui vou fechar esses dois benditos e vou colocar um e. E aí eu posso colocar, por exemplo, df.marital.in is in, beleza? E eu vou passar a lista. E eu vou colocar que são os casados, married e o que? E separados, né? Então, tenho o single, married e eu tenho o divorced, divorciado. Beleza? Se eu voltar aqui num ponto head, aí eu só colocar aqui ponto shape, por exemplo. Shape. Eu tenho 2300 por 17. Se eu tirar esse daqui, vamos ver se ele aumenta. Beleza? Errei aqui nos parênteses. Então, vou pegar aqui e vou selecionar aqui desse jeito. Então, 3.000 e pouco. Certo? Se eu voltar aqui, ele realmente tem que diminuir. Tem que voltar para 2.300. Beleza, pelo menos o meu filtro, por enquanto, está funcionando. Esses são os dados que eu tenho. Então, se eu colocar aqui ponto .head, eu tenho essas colunas que eu estou voltando. Só que eu não quero que volte essas colunas, eu quero que volte menos colunas. Eu quero que volte só colunas. E aí eu vou colocar o balance e o marital, beleza? São esses os dados. Aí eu vou colocar o quê? Group by, porque eu quero que agrupe somente por esses dados. Beleza? Então vou colocar por quais colunas que eu tenho que agrupar. Eu tenho que agrupar, neste caso, só pelo
Tem que agrupar só pelo balance. Eu não posso agrupar pelo valor. Balance não, desculpa, só pelo marital. Eu quero só saber quais são os casados e qual que é a média do balanço dos casados, qual que é a média do balanço dos separados. E eu coloco min. E aí eu tenho a média dos divorciados e eu tenho a média dos casados, tá? É desse jeito que a gente seleciona. E é desse jeito que a gente filtra e é desse jeito que a gente vê alguns determinados valores agrupados, tá? Então a partir daí eu já consigo saber quais são os dos divorciados, quais são os casados, e aí eu posso ter N possibilidades, N coisas as quais eu posso fazer. Então vocês vejam que dependendo da análise que a gente for colocar, fica um pouco mais complicado dentro dos filtros, né? E aí começa a entrar a parte de você colocar os filtros em outras variáveis, você deixar ela um pouco mais visível. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal, né? Me dá uma forcinha aí para eu ser um pouco mais conhecido e ganhar mais grana em cima disso. Beleza? Beijos na bunda e até o próximo vídeo.